Nosso convidado de hoje é o Juan Carlos Reis, que é diretor de operações no SAMAI. Nós vamos conversar sobre essa situação que aconteceu hoje de manhã aqui no centro de Brusque, como é que está o desfecho dessa situação, enfim, o que está sendo feito por conta desse problema aí que pegou todo mundo de surpresa. Tudo certo, Juan? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, Valdomiro, boa tarde a todos aqui, parabenizando aí pelo teu aniversário. Obrigado, passagem do teu aniversário. Infelizmente a gente teve hoje uma situação, né, de um rompimento de uma adutora de 300 milímetros. O que ocasionou e agravou a situação é que esse rompimento foi exatamente num ponto em frente à garagem do prédio ali. Sim. E aquele prédio tem a garagem é toda subterrânea, então chega a ter um térreo e ainda mais uma parte abaixo, onde lá ficou um veículo, né? Esse rompimento aconteceu ali por volta de 6 horas da manhã. Nossa equipe técnica então teve conhecimento do fato, se deslocou ao local, mas como é uma adutora de 300 milímetros de água, é um volume muito grande de água, né? E mesmo fechando o registro ainda corre muita água ali. Sim. Né? E para poder isolar essa adutora, a gente teve que fechar praticamente 7 registros, né? Então isso levou um certo período de tempo. Nesse momento ali, o próprio, em contato ali com os moradores, o zelador do prédio, quando viu aquela água entrando ali, escoando, né? O prédio não estava dando conta de água sair pela drenagem, então ele acionou os moradores para ficarem tirando os veículos, né? E a nossa equipe então se deslocou ao local, fechou, e quando fechou a água continuou escorrendo e infelizmente a água foi toda para dentro do prédio, né? Então é uma situação bem fatídica foi um tubo que rompeu, né? Então, uma série de fatores também que pode ter ocasionado isso. Perdão. Principalmente ali a questão, o alto fluxo de veículos. Sim. É uma rede que conta com mais de 20 pressão, anos. Né? E é uma rede que conta com aproximadamente 20 anos. A gente considera uma rede nova, é de PVC, não é de amianto, né? Mas aconteceu um rompimento, pode ser oscilação do solo, pode ser essa oscilação de temperatura, melhor dizendo, ou movimentação do solo, e acontece, né? Isso de vez em quando não é tão recorrente, mas acontece esses rompimentos em pontos específicos. E ali o que agravou foi justamente por ser na entrada do prédio. Já foi feito o conserto? Está em andamento? A gente estava lá até agora, e agora perto do meio-dia a gente já liberou todo o trânsito ali, né? E o conserto já foi reparado ali, já estava resolvido, né? Agora só falta a pavimentação, que a gente vai estar agendando aí, dependendo das condições climáticas, já para talvez amanhã. E aproveitando já essa situação, ali nós tínhamos um serviço prévio ali, de um registro que precisava já também de uma manutenção corretiva. Então, já que estávamos ali, a gente já está fazendo na frente da capela mortuária ali uma intervenção, que a equipe inclusive está lá, e provavelmente que ali por perto do meio-dia, já que teve que fechar essa mesma rede, a gente não vai aproveitar esse gancho e já vai fazer esse reparo nesse registro. Então, a nossa previsão é de que ali 1h30, 2 horas já esteja voltando à normalidade do tratamento. Ô Juan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. No caso do prejuízo que teve ali o Elimar, né? Elimar Neto, né? Isso vai ser ressarcido pela prefeitura ou o prédio? Como é que funciona? Sim, a gente estava lá e conversamos já com ele, né? O SAMAI tem que, claro, agora apurar o que teve de prejuízo, tanto o prédio, né? O próprio representante da administradora já conversou conosco. Teve prejuízo no prédio Parece também? Que no prédio ele falou que 2 bombas de água ali, que provavelmente queimou, porque nesse primeiro térreo ali ficou 50 centímetros mais ou menos de água. E lá onde estava o carro dele, que é mais abaixo, a água foi quase que no teto do carro. E aí talvez vai ter que fazer limpeza de caixa ali de reservatório de água que eles têm, o motor do portão, e também entrou água no elevador. Sim. Então ali ele vai apurar. O prédio em si seria isso. E esse morador ali que teve o carro, que talvez, né, o carro teve prejuízo, talvez se ele tiver algum objeto dentro do carro também, mas a gente já orientou ele que o SAMAI tem uma comissão de ressarcimento de danos, então a gente já se colocou à disposição para que ele faça vídeos, né, tenha os documentos do que teve de prejuízo, encaminhe isso para nós, se tiver alguma dúvida, para que ele fale conosco. E funciona que o SAMAI tem uma comissão de ressarcimento de danos, a gente encaminha o episódio, né, o relato, ele faz um relato, traz os prejuízos que teve, e essa comissão analisa esse ressarcimento, sendo, né, coerente com aquilo que realmente aconteceu ali. O próprio SAMAI já prepara o ressarcimento, vai para o jurídico, enfim, mas não judicializa, né? Faz administrativamente. E a gente já conversou com ele para que ele tenha esse apoio, né, para amenizar esse prejuízo que ele teve.
E da mesma forma com o prédio. A gente sabe isso, que não dá para prever, né? Mas aí com a função da tecnologia vindo, quem sabe daqui a um futuro a gente saber quando uma rede pode estar acabando rompendo, antes que isso aconteça, já tentar fazer a manutenção para que isso não ocorra, que nem foi hoje, de madrugada, e pegar todo mundo de surpresa? Olha, eu diria que não, infelizmente não, porque assim, claro que o SAMAI tem um planejamento, né, de troca de redes, isso é anual, né? Claro que essas adutoras estão nas vias mais movimentadas e a vida útil desses canos seria muito maior, até inclusive a gente vai fazer aqui uma amostra desse cano, encaminhar para a Tigre, né, para a empresa que fabricou o cano, narrando essa situação, para que eles dêem um laudo pra gente se isso é algum componente que não, porque a vida útil ainda do cano estaria dentro do cronograma, né? Então não teria isso. Tem outros rompimentos que acontecem normalmente, e o que pode estar acontecendo talvez é o fluxo, né? A gente tem na cidade um problema sério também de caminhões trafegando com altas cargas que passam de todos os limites e de toda essa previsão desses tubos, né? Então ali a gente acredita que possa ter sido algo... Essa limpeza aí, o pessoal do SAMAI fez a limpeza lá, não? Sim, está fazendo. Só o pessoal do SAMAI. A gente pediu até agradecer aqui a Secretaria de Obras que prontamente nos auxiliou com um caminhão-bomba que precisou para tirar a quantidade de água lá. Agora, aquela parte de baixo ainda permanece. Estão tirando. O SAMAI levou agora uma bomba maior também para ficar puxando essa água. Ali o que aconteceu também na parte de cima é que entrou bastante areia e aí a drenagem entupiu e ficou toda a água ali, né? Então agradecer a Secretaria de Trânsito também, que já nos deu esse suporte desde o início, que a gente sabe todo o transtorno que causa, né? Imagina ali uma via de trânsito no horário que isso ali foi entrando amanhã, no horário do pico, né? E também agradecer a compreensão de todos que trafegam ali, que a gente sabe que é bem complicado isso, mas foi realmente uma situação que é uma fatalidade. Talvez fazendo só um gancho ainda de complemento da tua resposta, a gente tem a telemetria que acompanha, né, vazamentos, mas ali era um caso que o fluxo da água foi tão grande nessas adutoras grandes que já começa a romper o asfalto e a água começa já a escorrer numa velocidade tremenda. E aí, o que eu posso dizer a vocês? Nós tínhamos 7 registros a ser fechados, 7 a 8, e desde o momento que chegou na área técnica a gente já se caminhou lá, mas até fazer esse fechamento de registros, a água tomou conta do prédio, que foi ali toda a parte baixa. E eu acredito que isso também não é possível, né, Juan, fazer um desvio da rede para quando acontecer de novo não inundar a garagem, né? Também é uma coisa bem complicada, né? Bem complexo. O que temos ali é esses registros próximos, né? Tanto que agora a gente está fazendo também essa manutenção corretiva em outro registro que já estava previsto, mas não tem relação com isso aqui. E justamente os registros é para que isso, né? Para feche o quanto antes, mas para poder mitigar o prejuízo. Mas é realmente quanto maior a adutora. E ali, se tivesse acontecido em outro trecho, a água estava drenando ali perto da Câmara de Vereadores, mas estava indo toda para dentro do prédio. Então, se seguisse ali qualquer outro fluxo, daria conta, no período que a gente fecha a adutora, não ter feito esse prejuízo de acúmulo ali dentro do prédio, né? Eu penso que o importante é ressaltar que ninguém tem culpa do que aconteceu, foi uma fatalidade, e até a resposta rápida, né? O bacana é isso, essa resposta rápida do SAMAI, tanto no conserto da tubulação, que a gente já viu ali logo assim que tomou conhecimento, como também nessa própria conversa com o prédio, né? Para quem teve prejuízo com isso, né, Juan? A gente procurou já conversar ali com a nossa equipe, alguns servidores estavam ali, já estavam nos procurando ali, se eu não me engano era síndico do prédio ou responsável pela administradora do condomínio, e depois agora, quando retornamos lá, falei daí diretamente com o proprietário do veículo, né? E é bem importante para a gente poder, né, resolver a situação da melhor forma para todos. Falta de água, faltou água em muitas regiões, já foi restabelecido? Não, Valdomiro, a previsão agora, como a gente está trocando esse registro, então é na mesma rede, provavelmente às 2h da tarde vai estar voltando a água, né? Então as regiões ali desabastecidas, é mais a região central e a rua São Pedro, tem uma relação de ruas aqui, se me permite. Claro, fica à vontade. Falar aqui, a rua Daniel Imoff, suas transversais, João Caetano e suas transversais, na Pastor Sandreski, Humberto Mattioli, Carlos Appel, Merciel Raio, Sebastião Belli, vereador Guilherme Nibor, Martim Luther e Avenida das Comunidades. O local, né, tá então tendo esse... São as ruas naquele entorno. Naquele entorno, E provavelmente que ali no decorrer do início da tarde já vai estar normalizando. Juan, esse tipo de situação, o volume de água que se perdeu ali, ele acaba afetando de alguma forma o armazenamento, o abastecimento? Olha, Valdomiro, no momento atual que a gente está com um clima ameno, né? Então a vazão realmente está um pouco mais reduzida, não vai ter prejuízo, né? Porque isso saiu do reservatório, do grande reservatório, R4, R5, né? Se fosse um período de verão, onde a gente tivesse com mais gasto de água, talvez afetaria, mas até foi um curto período, então não tem esse risco não, porque aí segue
produzindo, né? A adutora está fechada, a condução de água continua recuperando o reservatório, agora quando retorna o tratamento, então já tem água para ser abastecida novamente. Não foi um volume tão grande assim a ponto de afetar, sim, né? Perfeito. Rua, mais alguma informação sobre esse caso que a gente de repente não abordou? Não, seria isso, Valdomiro. Né? A gente gostaria de agradecer aqui a compreensão de todos novamente. A gente sabe agora, perto do meio-dia, por exemplo, onde acabou o reparo. Sim. A gente agora à tarde volta lá para fazer uma lavação por perto do acontecido. Vamos deixar sinalizado. Já estamos conversando com a equipe do asfalto para tentar agendar para fazer o reparo entre amanhã ou depois, dependendo das condições de clima, né? E agradecer a todos aí, tanto a Secretaria de Obras como o Trânsito, que nos deu esse apoio tão importante num momento como esse, né? E também agradecer vocês aqui, dar esse espaço para que a gente possa trazer as informações. Obrigado ao Juan. O Juan, que aliás, que sempre é prestativo, importante registrar isso. De vez em quando eu incomodo ele lá no WhatsApp particular dele. Ô, Juan, dá uma... Ele sempre atende, sempre muito prestativo. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho, Juan. Agradeço. Obrigado também ao Cláudio também, que está aqui, Cláudio, né? Cláudio que está aqui na interlocução aí. O homem da comunicação do Samay, né? Oi, eu tava brincando com relação ao teu passo. Eu vi que o teu passo é igual ao meu, tá? É igualzinho, tá? E a cuca do aniversário? Rapaz, se você tivesse chegado mais cedo, você teria experimentado. Tinha bolo aqui também. Agora você vai só levar bolo, né?